Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Nós estamos dando voltas nas últimas meditações em temas relacionados com as virtudes. Parece que vamos nos afastando um pouco do tema, de repente voltamos a tratar, mas é que de fato as virtudes são um tema bastante abrangente, é o que pode passar a impressão nessa meditação de hoje, que vamos fugir um pouquinho do tema, mas não, creio que vale a pena perseverar nessa compreensão de como colocar em prática as virtudes na nossa vida. Bom, já vimos que é uma componente humana relacionada com ações dirigidas a conquistar alguns hábitos e que é uma componente sobrenatural. As virtudes humanas são purificadas e elevadas pela graça divina. Há um interesse da parte de Deus que nós tenhamos as virtudes. Há uma ajuda específica de Deus nesse sentido. Como eu disse, é um tema que apresenta uma certa complexidade. Afinal de contas, as virtudes humanas não brotam como cogumelos e nem surgem por geração espontânea, mas da luta por identificar as virtudes e colocar os meios adequados para conservá-las, cultivá-las com esforço, semelhante ao que acontece com a cultura, com a forma física, com a capacidade de trabalho. São adquiridas humanamente como frutos de atos moralmente bons. As virtudes, elas estão relacionadas com o fazer o bem. Então, de alguma forma, nós precisamos investir nesse conhecimento do bem. O que é o bem nas diversas fases da nossa vida? E quais os caminhos por onde orientar os nossos esforços para chegarmos a ser pessoas virtuosas, rondar em torno do bem? Podemos destacar 3 vias. A via da educação, atos deliberados e a perseverança sempre retomada com esforço naquilo que nós vemos ser o bem. Hoje vamos trabalhar na meditação o tema da educação, da formação. Como chegar àquilo que ainda não somos, formando-nos adequadamente para isso, conformando-nos a uma realidade que nos ajude a desenvolver hábitos perenes. A base para uma série de virtudes humanas. A harmonia de um jardim bem cuidado, eu creio que atrai a atenção de todos nós, ou pelo menos a maior parte de nós. É bonito, nós gostamos de ver um jardim harmonioso. E se foi planejado, cuidado continuamente, aquele jardim acaba transparecendo uma personalidade até. É bom contemplá-lo, nos sentimos bem naquele lugar. Vamos agora olhar, ao invés de um jardim harmonioso, vamos olhar para um terreno baldio.
Um terreno baldio com as mesmas dimensões do nosso espetacular jardim, as mesmas condições topográficas, a mesma qualidade do solo, teor de umidade, grau de insolação, mas é um terreno baldio. O que nós encontramos num terreno baldio? Mato em desordem, um terreno que está intransitável, provavelmente cheio de espinhos, de lixo, de sujeira. Por isso, quem sabe um cheiro desagradável, a invasão de bichos, em algum outro lugar uma cultura de mosquitos, germes transmissores de doenças. Bom, o jardim harmonioso simboliza a vida em que as virtudes foram cultivadas. E o terreno baldio, a vida largada, a vida que cresceu sem virtudes. As virtudes se adquirem pela educação. Educação aqui não tem o sentido somente de instrução, mas de preparo técnico, de escolaridade, educação como formação. E o que consiste propriamente essa formação? De modo muito simples, poderíamos dizer que formar é dar forma. Não é dar cor, não é invernizar, não é um aspecto mais superficial, é dar forma. Não está relacionado propriamente com a aparência, mas com o ser. Formar-se é dispor-se estavelmente para atuar bem. Não só de maneira superficial, mas um bem efetivo. O que nos dá forma são as qualidades estáveis, as virtudes que se adquirem quando o fazer vai transformando o ser. A pessoa bem formada é a que vai adquirindo uma connaturalidade com o bem. Creio que o desejo de bem todos nós temos. Alguns bens são tão difíceis que acabamos por desistir deles. E se nós conseguíssemos enxergar esses bens difíceis com um olhar tal que seremos capazes de fazer qualquer coisa para alcançá-los, percebemos que tudo seria mais fácil. Pois bem, a educação, a formação vai nesse sentido, apurar os nossos sentidos, apurar os nossos conhecimentos, apurar a nossa vontade de tal modo que tenhamos a disposição perene de ir atrás daquilo que é melhor para nós. Por mais que custe aquilo. Os primeiros responsáveis pela formação nas virtudes são os pais bem formados. Em seguida vêm os mestres, os bons professores. Mas é lógico, sempre seremos nós mesmos os grandes promotores, os grandes responsáveis pela própria formação. Por isso temos o dever grave de formar-nos, procurando os meios oportunos. E por que um dever grave? Alguém pode perguntar. Afinal de contas, a vida é minha, eu faço o que quiser com ela. Se eu quero formar-me bem, ótimo. Caso contrário, a responsabilidade é só minha. De fato, é por aí, é uma afirmação acertada, não quer dizer que seja boa. Deus, ele deu-nos uma série de talentos e deu-nos a liberdade para trabalhar esses talentos como bem entendemos, mas o bom uso da liberdade está diretamente relacionado com a felicidade. Esses talentos que nós recebemos, utilizados de qualquer maneira, não vai ser... o resultado não tem por que ser algo bom. Alguém que prescinde do bom uso dos talentos recebidos de Deus será menos como ser humano
por isso as suas chances de ser feliz nessa vida serão reduzidas. Simplesmente porque é menos ser humano, não está exercitando a sua humanidade na sua plenitude. Pelo contrário, uma pessoa que vive a sua humanidade na sua plenitude tem mais possibilidade de se realizar como ser humano, vai ser mais feliz, já nessa terra, não só pensando na vida eterna. Embora sejam os pais e a escola os principais responsáveis pela formação de uma pessoa, infelizmente são muitos os pais e as escolas que descuidam da formação adequada dos filhos, dos alunos. E uma pena porque o descuido dessa formação acarreta defeitos temperamentais na criança, no adolescente, que podem tornar-se profundos, difíceis de arrancar depois. E além disso, os alunos acabam crescendo com uma ignorância quase total sobre as virtudes, sobre a bondade da fortaleza, da ordem, da sinceridade, do desprendimento, da afabilidade, da paciência, da compreensão, da abnegação. E não sendo conhecidas essas virtudes nem valorizadas, não serão praticadas. Esse é o ponto. E nos deparamos então com uma série insuficiência moral de base mais grave e perigosa que qualquer insuficiência física, insuficiência cardíaca, renal, pulmonar. Porque a insuficiência moral atinge a capacidade de fazer o bem, dificulta o relacionamento com Deus, justamente pelo grande distanciamento da pessoa do que é o bem. Um doente físico pode ter uma vida fecunda, uma vida santa, genial. Um deficiente moral vive à beira de se desintegrar e de desintegrar moralmente tudo o que toca, a família, as amizades, a honestidade profissional. E aí vamos percebendo como essa pessoa se distancia do bem, se distancia da felicidade. Então, mais do que voltar-nos, talvez, para os nossos pais e professores, para analisar se nos formaram bem ou não, ou tentar encontrar furos, não é essa a ideia? Vamos refletir e propor-nos pessoalmente a cuidar melhor agora da nossa formação. Se há algo que não ficou bem para trás, ok, vamos retificar, mas vamos assumir a responsabilidade pessoal para a nossa formação. Porque assim, nós garantiremos uma proximidade do bem, uma maior união com Deus e abrimos caminho para sermos amigos virtuosos, maridos virtuosos, pais virtuosos. Jesus, sendo perfeito Deus e perfeito homem, criador da raça humana, sabia muito bem, na sua passagem pela terra, o que seria melhor fazer para ajudar o ser humano. Então ele se dedica a curar, a formar. Basta ler os evangelhos, quanto tempo gastou falando, pregando, conversando com as pessoas. Algumas reagiram bem, outras ficaram indiferentes. Algumas poucas não entenderam sua mensagem e o abandonaram. E na Igreja Católica, essa maneira de Jesus atuar foi sempre muito valorizada. Por isso, dentro das suas principais tarefas, está formar as pessoas. Grande parte da tarefa da Igreja é isso, de formar as almas. E o Opus Dei, uma partezinha da Igreja, tomou também essa realidade muito a sério, sendo essa a sua principal finalidade, a formação das pessoas. Tendo presente aquilo que gostava de dizer São José Maria, o fundador do Opus Dei, que a formação não acaba nunca. A formação de uma alma, pela riqueza de uma alma, não acaba nunca. Nunca estaremos suficientemente bem formados, até mesmo pelo fato da nossa vida estar em constante mudança. E
mudança de trabalho, mudança de cidade, de país, mudança de estado, a pessoa casa, mudança pelos diferentes núcleos sociais que a pessoa se move e precisa ir se adaptando e precisa ir dando novas respostas àquelas solicitações. E para um cristão, isso pode ser mais fácil de encarar porque sabe que o desejo de agradar a Deus, que o amor é a motivação principal da sua vida. O amor nunca está concluído e completado. Transforma-se ao longo da vida, amadurece. É próprio da maturidade do amor abranger todas as potencialidades do ser humano e incluir, por assim dizer, o ser humano em sua totalidade. Perfeito, mas como se ama, como se procura agradar a Deus nessa e naquela outra situação? Pois é, nós precisamos aprender. Precisamos aprender. No Opus Dei, a formação, ela se estrutura sob algumas bases. A formação humana, como é desagradável uma pessoa sem formação humana, uma pessoa sem educação, acaba chocando no ambiente, sendo até mesmo um pouco desagradável. Ah, mas o meu ambiente não é de gente refinada, comigo não tem muita frescura, podemos dizer assim. Ok, não é porque nos movemos em um ambiente normal que podemos sentir-nos do direito de sermos mal educados. Como agradecemos tudo o que fomos aprendendo na nossa casa, não é verdade? Comer com garfo e faca, escovar os dentes, tomar banho frequentemente, sentar-se corretamente. Parecem coisas básicas, mas se não houvesse alguém para ajudar-nos, não teríamos assimilado esses e outros hábitos que nós vivemos hoje. Poderíamos, inclusive, exagerando um pouco, sermos confundidos como uns animaizinhos andando por aí. E essa formação não acaba nunca, porque a nossa postura humana, diante dos vários ambientes e necessidades, precisa ir se adaptando. É verdade, vamos aprendendo cada vez menos coisas, porque nós vamos ficando mais velhos e pouco a pouco vamos assimilando novos costumes. O tempo presente continua sendo um momento de crescer humanamente, sobretudo naquelas realidades relacionadas com as pessoas à nossa volta. E essa formação interpessoal permeia as atividades do Opus Dei de alguma forma. Imagino que seja para todos nós uma realidade mais palpável, no sentido de estarmos convencidos da necessidade de aprender a trabalhar bem, todo o tema da formação profissional. Precisamos, pouco a pouco, ir identificando por onde vamos dirigir a nossa vida nesse campo, colocando os meios necessários para alcançar a meta. E por isso fazemos cursos e aprendemos algum idioma e, no seu momento, algum tipo de estágio especializado. Para algumas pessoas será necessária alguma pós-graduação. De alguma forma, a formação profissional é estimulada também no âmbito da obra do Opus Dei, em várias dessas casas onde se realizam atividades para os estudantes, se procura esse enfoque profissional nas suas atividades humanas, nas suas atividades profissionais. A importância da formação cultural. É verdade que não temos necessidade de ser uma enciclopédia ambulante ou sermos uma espécie de Google, mas o mínimo de cultura é importante para sermos pessoas que se relacionam adequadamente com os diversos tipos de pessoas à sua volta. A cultura ajuda-nos a situar-nos no ambiente e facilita tomarmos boas decisões na vida, tendo em presente algum aspecto cultural específico. É um esforço para alguns de nós que talvez percebamos pouco avanço ou necessidade disso, de ter uma cultura
pouca repercussão no dia a dia, mas infelizmente vamos perceber muitas vezes a importância da cultura pela sua falta. Então, para começar, estar mais informado do que acontece, as notícias relacionadas com a nossa área de interesse, adotar, quem sabe, algum site de notícias, alguma fonte para nos mantermos informados. Eu, Padre Adilson, eu não posso estar por fora das notícias relacionadas com religião, com a igreja, com o Papa. Eu preciso estar mais ou menos por dentro. Sem dúvida alguma, qualquer que seja o trabalho que realizamos, ler é sempre uma aposta vencedora no campo cultural, força-nos a pensar, aprendemos coisas novas, vamos ganhando intimidade com as palavras, o enriquecimento do nosso vocabulário, o contato com uma realidade que nós não teríamos se não lêssemos um livro, se não víssemos um filme, uma peça de teatro. Deus escolheu e formou pessoalmente os seus apóstolos para que eles continuassem a sua missão. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas palavras chegam aos ouvidos de todos os batizados, e para evangelizar e mostrar a Cristo, é necessário, em primeiro lugar, um conhecimento amoroso que nos leva a identificar-nos com Ele. Então, todo o aspecto da formação espiritual. Para viver pessoalmente o cristianismo e transmitir a Cristo, é preciso conhecer a Deus, os seus ensinamentos com certa profundidade. A profundidade que está ao nosso alcance. E como levar em frente essa realidade? Por um lado, arrancar do nosso modo de ser o que não está bem e conquistar o modo de ser e de atuar cristão. Maturidade humana, doutrina e piedade sólidas, conhecer a doutrina, essa firmeza no nosso testemunho apostólico. Nas circunstâncias atuais, creio que percebemos a necessidade urgente de formar-nos para encarar de maneira cristã os diversos âmbitos da realidade humana, porque a realidade humana ela está paganizada. E por isso, realidades boas em si mesmas podem acabar nos afastando de Deus e a formação espiritual vai ajudar-nos a não perder o sentido cristão nos diversos âmbitos da nossa vida. E um aspecto importante da nossa formação está relacionado com o esforço por adquirir um conhecimento profundo da nossa fé, o conteúdo da nossa fé, o porquê disso e não daquilo. É bom saber o porquê das coisas para nós mesmos e para saber explicar aos outros. Na vida cristã tudo tem explicação. Algumas são mais fáceis de entender que outras, mas tudo se explica. Essa ideia de que é tudo complicado, é tudo dogma e eu tenho que render a minha inteligência e pronto. Não é verdade. Não é que tudo é dogma. Por isso necessitamos ter fome de saber. Seria uma grande falta de amor a Cristo se nossa inteligência, ajudada pela fé, não buscasse conhecer melhor a relação que existe entre esse mundo que vivemos e o poder criador de Deus. Algumas vezes podemos passar por tristezas, frustrações, solidão, simplesmente porque não sabemos o quanto está Deus perto de nós e quanto está nas nossas coisas. Por isso que a falta de formação cristã tem consequências profundas nas nossas vidas. Uma delas é essa que São José Maria comenta no livro Caminho, no ponto 279. As pessoas geralmente têm uma visão plana, pegada à terra, de duas dimensões. Quando a tua vida for sobrenatural, obterás de Deus a terceira dimensão, a altura, e com ela o relevo, o peso e o volume. Adquirir formação requer interesse pessoal, comprometimento. No Opus Dei se oferece várias possibilidades nesse sentido, meios de formação coletivos, outros individuais. Então, da parte de cada um de nós, é preciso interesse, comprometimento.
E Deus não deixa de premiar aquelas pessoas que colocam todos os seus esforços para aprofundar no conhecimento divino. E através dos meios de formação nós conseguiremos seguir a Deus de verdade. Da nossa parte é importante humildade, no sentido de colocar em prática o que nós aprendemos, mas que as condições intelectuais, a perseverança é a alma do negócio. Urge difundir a luz da doutrina de Cristo. Entesoura a formação, enche-te de clareza de ideias, de plenitude da mensagem cristã, para poderes depois transmiti-la aos outros. Não esperes umas iluminações de Deus que Ele não tem por que dar-te, quando dispões de meios humanos concretos, o estudo e o trabalho. E no Opus Dei, em outros lugares também, óbvio, poderemos encontrar um programa bem elaborado de formação sob orientação de quem sabe realmente do assunto. E por fim, creio que, além desse esforço pessoal por receber uma boa formação, é necessário também que, enfim, não sejamos pessoas ingênuas, considerar os obstáculos que geralmente se fazem presentes nesse campo. É bom conhecer esses obstáculos, saber que não é um problema pessoal somente. É também uma forma de colocar os meios adequados para superá-los. E os obstáculos são muito básicos. A preguiça. Temos já uma razoável formação, não somos uns ignorantes, mas é preciso renovar essa formação. E os inimigos de Deus estão à caça da menor vacilação da nossa parte, para entrar na nossa alma, para influenciar nossa inteligência com ideias que nos afastem de Deus, e a preguiça é uma porta de entrada para isso. Seja porque nos leva à paralisação, seja porque nos leva a não aprofundar e ficarmos com ideias superficiais. A soberba, outro obstáculo, esse esforço por compreender, aceitar o que nos dizem, é que eu não tenho tempo, é um obstáculo grande, que na verdade é uma grande desculpa, basta olhar como nós encontramos tempo para o que nós consideramos imprescindível, o que nós gostamos. Ah, se te propusesse servir a Deus seriamente, com o mesmo empenho que pões em servir a tua ambição, as tuas vaidades, a tua sensualidade. Olha, é que pela formação estão me condicionando. Olha, sem a ajuda de outros, o autodidata dificilmente alcançará o que ele quer. Não te queixes se sofres, lapida-se a pedra que se estima, que tem valor, dói-te, deixa-te lapidar com agradecimento, porque Deus te tomou nas suas mãos como um diamante. Não se trabalha assim um pedregulho vulgar. Então, temos liberdade para que realmente eu quero ser formado. Não quero que me condicione, eu quero ser formado. Eu quero tomar uma nova forma. Eu vou deixar que me influenciem. Lógico, eu tenho que fazer uma boa escolha das influências que queremos receber. Eu não gosto de sentir-me pressionado. É outra mentalidade que acaba levando alguém a desprezar a formação. A formação é importante, mas eu recorrerei a ela quando necessite. Eu prefiro que a coisa se desenvolva espontaneamente. A mesma pessoa que diz isso aceita outros compromissos na vida e não se sente pressionada. E não é o mesmo sermos pressionados que assumir pessoalmente o compromisso de algum aspecto da formação que, no nosso caso, está um pouco falho. Vamos terminando. Queremos ser boas pessoas, queremos fazer o bem, mas precisamos dispor-nos a isso. Precisamos formar-nos de tal modo que nós consigamos desenvolver hábitos estáveis na prática do que nós acreditamos ser o bem. Vamos pedir a Deus e a Nossa Senhora que nos deem a firmeza de vontade, de ânimo, para investir com seriedade naquilo que é o mais próprio do ser humano, a prática do bem.
o caminho que mais realiza, é o caminho que mais próximo dessa felicidade que tanto almejamos, fará com que nós cheguemos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.